Olá, estamos no nosso 27º encontro de estudos do livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografia de Francisco Cândido Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. O encontro de hoje nos coloca diante de um tema muito interessante que agora será possível ver examinado com bem um número grande de detalhes, que é o da psicometria. Há obras, do ponto de vista do assunto, escritas por vários encarnados, os quais, a partir de experiências que puderam relatar, conseguem identificar isto que o capítulo vai nos entregar em termos de instruções, em termos de observações. Particularmente, o conceito da psicometria vai aparecer ao lado de uma série de outros conceitos e informações muito úteis para que a gente possa entender os ambientes que nos cercam e, mais uma vez, levar em conta a importância dos nossos pensamentos e, no caso específico da psicometria, das nossas vibrações em relação a certos objetos, a certas situações. Tudo o que eles analisarão está dentro de um ambiente que, muitas vezes, os que temos a oportunidade de visitar, também identificamos como característico de alguns fenômenos. Um museu. O museu, como todos sabemos, guarda objetos que pertenceram a pessoas, guarda corpos que foram ocupados por espíritos em tempos passados, guarda história. E a história daqueles objetos, daqueles que com eles travaram contato, que os portaram, nós veremos que efetivamente acaba sendo algo vivo, perceptível, né? Chama a atenção porque André Luiz nos começa a preparar para a despedida. Nós estamos a 5 capítulos com o de hoje do término do livro. E ele, então, como já o fez em outros títulos que teve a chance de estudar, ele vai nos preparando para o até breve, já que a companhia de Aulus deixará de ser por nós identificada. A maneira de outros espíritos que com ele travaram contato e que a série que leva o seu nome nos apresenta, também Aulus cumpre com Hilário e André Luiz, e para a sorte de todos nós, uma tarefa limitada da qual nos é possível tirar o máximo aproveitamento, dando mesmo a impressão e, no fundo, a certeza de que os espíritos melhor posicionados do ponto de vista evolutivo se interessam pelo nosso sucesso, pelo nosso aprendizado, entretanto, condicionam este aprendizado a um período. E esse período, no qual eles podem estar conosco, eles aproveitam para nos repletar com as suas ideias, com as suas experiências, com os seus esclarecimentos. Findo aquele estágio, é evidente que eles têm coisas úteis para desenvolver. É uma tarefa. Se nós nos recordarmos do início do livro, veremos que Hilário e André Luiz se encaminharam para a companhia de Aulus com o propósito de estudar a mediunidade sob o ponto de vista do desencarnado. Não se trata
de estudar a mediunidade, como nós o fazemos, a partir da nossa experiência encarnatória. Mas como é que os desencarnados observam o trabalho de uma atividade mediúnica? Nós temos acesso permanentemente a assistidos pelas reuniões mediúnicas. São aqueles espíritos que comparecem, dão as suas comunicações, eventualmente nos dão orientações, mas não temos a chance de, interrogando aqueles que nos prestam alguma orientação, de saber como é que eles veem o trabalho, como é que isso se desenvolve, como é que as coisas funcionam. É o que Aulus faz. Mas André Luiz diz: faz, mas tem mais coisas por fazer. Ele é um espírito que tem outras tantas atividades. E aquele estágio que ele pôde desenvolver, permitindo que os dois tivessem as informações que André Luiz coleta e que nós, ao longo dessas 30 lições, poderemos e já colhemos, fica assim bastante evidente, tá? Como eles não tinham nada específico no sentido para aproveitar aqueles instantes do final da tarde, o que propõe Aulus para ele? Nós vamos até um museu. A gente percebe que estava o tempo já era um tempo próximo do encerramento das atividades, porque a palavra retardatários aparece em um dos parágrafos, né? Os visitantes chegavam ali já no final do expediente. Todo mundo sabe que o museu, como toda repartição que oferece serviço público, dispõe de um horário de visitação, um horário que coincide aí com o horário daqueles que, dentro do museu, exercem funções as mais diversas, né? Tem as funções administrativas, do porteiro, do arquivista, mas também tem aqueles que servem de guias para os que comparecem ao museu, explicando muito do que ali está. Espontaneamente, nós podemos obter muitas informações se percorremos os ambientes, se tivermos o cuidado de ter estudado sobre aquele local. Mas isso já não é fácil se você não dispõe de muito tempo. Então, aquelas pessoas estavam por ali passando e eles, espíritos, também vão ali passar. Então, vamos aproveitar as horas. Fica registrado isso nessa conversa que eles têm. E Aulus passa, então, a nos explicar a psicometria. A psicometria. Diz ele, aqui, num ambiente assim, dá para fazer estudos interessantíssimos. Vocês já ouviram falar de psicometria. Por sinônimo, eu vou dizer que a psicologia experimental a utiliza como um registro de apreciação da atividade intelectual. É assim que a psicologia experimental denomina tal atividade. Porém, para nós, ela tem um significado diferente. Do ponto de vista espírita, a psicometria significa nada mais e nada menos do que a faculdade de ler impressões e recordações ao contato de objetos comuns. Amplia o conceito, amplia. E é justamente para demonstrar essa ampliação que ele vai, a partir de agora, conduzir André Luiz e Aulus por experiências que envolverão não apenas espíritos ali presentes, vinculados aos objetos, mas também espíritos distantes daqueles objetos, mas a ele vinculados, de alguma maneira vinculados. Quando não há essa vinculação, a coisa fica de uma forma bem equacionada. Porém, quando ela existe,
a coisa passa a ser vista de modo bastante interessante. O que chama a atenção de André Luiz e de todos os que, de certa forma, têm a vidência quando encarnados, é que ambientes como os museus estão bem repletos de pessoas desencarnadas. A gente ingressa e vai aos poucos percebendo que mesmo nos ambientes em que se imagina a sós, ou apenas na companhia de quem está conosco fazendo a visita, há outros espíritos que ali se encontram. E os motivos, bem, os motivos vão ficar agora explicados pelo estudo, né? Na medida em que ele vai nos dizer, e acho que aqui está o primeiro ponto a se prestar muita atenção, porque vem a expressão, e a expressão vem carregada de uma adjetivação. E isto faz com que a gente, então, anote, porque é matéria para refletir. Não nos esqueçamos que ele disse agora há pouco, um ambiente desse permite estudos por muito tempo. Nós estamos só aproveitando a nossa passagem. Vamos ganhar os minutos, já que vocês são alunos em aprendizado, e eu não quero perder a chance de lhes oferecer mais um aprendizado. Olha o que ele nos diz. Muitos companheiros de mente fixa no pretérito, frequentam casas como esta pelo simples prazer de rememorar. Então, quem está ligado a um passado e dele não consegue se libertar, mesmo desencarnado, volta ao convívio de coisas, porque o ambiente do museu é um ambiente organizado a partir de uma determinada realidade. E ele é um ambiente construído como outros ambientes o são, de material que foi usado para a edificação. Só que ele é recheado de expressões que trazem consigo as impressões dos que as tiveram. É muito fácil a gente perceber isso, porque a mente ligada ao pretérito, ela não deixa o apego que mantinha. Num bazar de roupas usadas, é muito comum, mas é muito comum mesmo, diante de certos trajes expostos, que a gente identifique que não apenas o traje está ali, mas há pessoas interessadas no traje ou nos trajes, e não são os eventuais compradores, os eventuais receptores daqueles objetos, se eles forem dados. Certos bens, com algumas características muito particulares, uma cristaleira, um vaso, determinado relógio, um livro, trazem, às vezes, e muito fortemente, as impressões daqueles que têm a mente fixada no pretérito. Isso serve para nós de alerta. Veja que o capítulo vai estudar uma questão que, para nós, de certa forma, acrescenta informações, porém elas não são simples informações. Ele vai deduzir considerações sobre o nosso pensamento. Aliás, se vocês levaram em conta, e tenho certeza que levaram, porque fazem a leitura do texto, observam as entradas, nós estamos num grande estudo de sintonia mental, de pensamentos conjugados.
que nada mais são do que o veículo que permite a comunicação mediúnica. Especificamente nos casos que até agora foram analisados, nós percebemos fixações mentais que ultrapassaram períodos em que deveriam ter sido desfeitas, que já poderiam estar completamente afastadas. Não que não nos lembremos daqueles que foram úteis nas nossas experiências, não é isso. Não é isso mesmo. Porém, certas lembranças, certas fixações conduzem ao desequilíbrio. E nós vimos nas páginas e nos domínios da mediunidade estudadas até agora, nós vimos casos de envolvimento que caracteriza aquilo que Allan Kardec denomina como processo obsessivo. A fixação, que nada mais é do que a vinculação de pensamentos. André Luiz, que agora então tem a atenção voltada para este tipo de informação, para esta lição, vê que há alguns objetos ali com exceções, não como regra. As exceções é não ter, mas se os objetos têm fluidos opacos, que formavam uma massa acinzentada, me perdoem, ou pardacenta, na qual transpareciam pontos luminosos. Então ele olha ao seu redor e vê objetos assim. O instrutor já começa então a dar a informação. Esses objetos que você vê assim são fortemente lembrados ou visitados por aqueles que os possuíram. Olha que coisa interessante a conjugação da informação que veio, do olhar atento de André Luiz para o que estava ali à sua frente e a confirmação. Quer dizer, olha, estou vendo objeto e esses objetos são em número muito maior do que aqueles que não apresentam nada. Eles trazem, sim, impressões. Olha, são objetos lembrados, ou mais, visitados. A mente fixa no passado não se afasta daquilo que considera ter sido e dever continuar a ser seu. Por isso, a questão do desapego. Tão importante para espíritos que, como nós, estamos começando uma jornada para entender a vida plena. Nós nos ativemos, e a mensagem de Jesus tem o propósito da libertação, nós nos ativemos sempre ao que acontece na Terra. Raciocinamos em termos de terra e tanto fazemos isso que até diante da mensagem dele, imaginamos que haverá uma vida perene na terra, quando isso não corresponde à verdade. Esta não é uma expressão verdadeira. Quando nós não tínhamos conhecimento de astronomia, quando a gente não tinha informações na área da física, notadamente daquela que faz análises muito mais profundas do que as análises iniciais dos estudos da física, nós já aprendemos que não é possível que a vida permaneça na Terra, exceto por períodos, que podem ser maiores, podem ser menores, mas serão sempre períodos. O espírito, o ser imortal, é destinado a viver a vida espiritual, não a vida transitória. A vida transitória só nos está na jornada porque nós não conseguimos viver a vida permanente. Então a gente precisa, tempo ou outro, voltar à experiência da Terra, mas com um propósito muito evidente, de dela nos libertarmos. Agora, como libertar se o sujeito se apega ao que era dele? A minha casa, o meu carro, a minha isso,
o meu aquilo. E usando o pronome dessa forma, o sujeito gera o vínculo do qual não sairá, porque não é possível. Lembremos-nos sempre de Jesus. Onde está o vosso tesouro, aí vai estar o vosso coração, a vossa alma. Era assim que a palavra coração, à época em que ele esteve conosco, significava a alma. Então você está ligado àquilo. Estou com um livro aqui que é de 1900 e já vou só pegar 47. Uma edição, né, se chama Na Cova da Serpente. Esta edição. Mary Jane Ward, que escreveu o livro, né, ela relata uma experiência que ela teve, e esse livro eu quis ler justamente porque é um relato em primeira pessoa, né, de internação num hospital de natureza psiquiátrica. Ela relata, tá? Então, ela não está contando para nós aqui uma história que ela ouviu de alguém, mas uma história que ela viveu. As páginas do livro, né, que foram manuseadas e intensamente por quem o deteve, elas trazem impressões que o toque na obra permite a identificação. São boas? Sim, são boas impressões. Alguém que leu isto se condoeu, como também eu experimentei uma sensação de tristeza, de pesar, por algo que alguém experimentou. E experimentou por razões, não vou dar spoiler, né? Que as páginas expressam. Então a gente vê aquele relato, vê o ambiente e, evidentemente, sente dor. Fica entristecido com o relato de alguém que escreveu em primeira pessoa, passou por aquilo. Esse livro, especificamente, passou por inúmeras mãos, mas as mãos que o retiveram também, a partir do momento em que percorreram as páginas, puderam expressar, e eu fiz questão de também expressar, esse sentimento, essa tristeza por ver o grau de sofrimento experimentado por esse espírito neste determinado relato, neste episódio que marcou a sua existência. Estar num hospital psiquiátrico e não ser uma pessoa que necessitava do tratamento, mas razões outras a levaram a estar ali. Acabou o spoiler, o resto, quem quiser, Na Cova das Serpentes, vale a pena ler, é um clássico desse ponto de vista. É saudado por todo mundo que estuda a questão das internações psiquiátricas como um relato em primeira pessoa. E é bem diferente quando a pessoa narra o que passou. Tem uma característica de romance? Tem, porque ela vai contando a sua história, mas de romance no sentido de água com açúcar, talvez a gente é que precise da água com açúcar diante de certas situações que ela experimentou. O livro deixa impressões. Pois bem, Aulus, então, começa a conduzi-los porque identificaram objetos que retêm uma certa aura, e essa aura apresenta pontos de identificação, chama a atenção deles para um relógio que está com uma boa luminosidade branquicenta, essa faixa branquicenta à sua volta, né? E eles são chamados a examiná-lo. André Luiz, a pedido de Aulus, toca o objeto. E ele vai, naquele momento, a uma linda reunião familiar em que um casal já
de idade, conversava com 4 jovens extremamente no auge, né? Em pleno viço primaveril. Com aquele quadro, ele olhou o ambiente onde aquelas emanações vinham. Estava com um relógio. Ele vai a um ambiente, vê um casal, 4 jovens. Ele se identifica, então, onde é que estavam. O mobiliário era austríaco. Tinha uma sobriedade, uma nobreza no seu conjunto que impressionava. Ele identifica jarrões de flores e telas muito bonitas enfeitando o ambiente. O relógio dominava de uma parede todo aquele ambiente em que ele identifica não só o casal, os jovens, mas também outros objetos. O assistente, então, resolve brincar com ele, né? Só eu estou percebendo a imagem sem precisar tocar. O relógio foi de uma família do século passado. E ele traz consigo as formas pensamento do casal que o adquiriu e que, de quando em quando, visita o museu para a alegria de recordar. É um objeto animado pelas reminiscências de seus antigos possuidores. Reminiscências que se reavivam no tempo, através dos laços espirituais que eles ainda sustentam em torno do círculo afetivo que deixaram. Sim, porque nós, espíritos, avançamos. Porém, nossos laços perenes, nossos laços de progresso, assim como os que não nos conduzem, é que a gente precisa se desamarrar dos que não conduzem. Eles permanecem. E com eles, a lembrança. Então, esses espíritos voltavam ali, vez ou outra, para poder se recordar de algo que efetivamente havia ficado. Não estava mais presente, porque aqueles espíritos viveram num período anterior. Estavam desencarnados? Bem, o casal com toda a certeza, porque ele nos traz a notícia de que esses espíritos, estando juntos na realidade maior, tinham a chance de voltar ali para, vendo o relógio, recordar daquilo que haviam vivido. Isso acontece conosco. Quando a gente se dispõe a arrumar alguma coisa em casa, estando encarnado, particularmente álbum de fotografia, é automático que a gente se transporte. Quando a gente encontra um objeto que de alguma maneira nos foi presenteado, ou chegou até nós, ou esteve conosco em algum determinado momento, é automático, nós nos vinculamos, voltamos ali. Quem está conosco, se viveu a experiência, facilmente vai ajudar. Mas se não viveu, vai se deliciar com a nossa narrativa. Às vezes, é uma narrativa recheada de saudades, de bons momentos. Outras vezes, é uma narrativa recheada de recordações que não são tão boas. Mas, se nos apegarmos ao objeto quando estivermos desencarnados e abandonarmos a existência física, achando que ele vai nos acompanhar, nós, todas as vezes que alguém tocar o objeto, que nós estivermos próximos, que nós não deixarmos o ambiente, certamente será capaz de perceber impressões por nós deixadas, por nós deixadas. Veja, André Luiz toca, Aulus só observa, o que revela a sua condição evolutiva. Ele olha o objeto e já dá o quadro todo. André Luiz olha o objeto e descreve aquilo que vem da imagem dele. Uma família reunida
numa sala com mobiliário de tal forma, num período em que a descrição se dá desta ou daquela maneira, e o Hilário faz a mesma coisa. E quando faz isso quer dizer que vemos imagens aqui impressas por eles, por intermédio de vibrações? Isso, exatamente. O relógio, diz Aulus, está envolvido pelas correntes mentais dos irmãos que ainda se apegam a ele. Vamos abrir um parênteses aqui? Precisariam se apegar àquele objeto? A resposta é não. A resposta é não. Mas por que ainda estão apegados? Bem, aí é uma questão pessoal. É uma questão pessoal. Os objetos nos servem para a experiência, mas nós os deixamos. Nós deles devemos nos servir sem a questão do apego. O apego nunca é uma atitude prudente. Nunca é uma atitude prudente. Por quê? Porque apegar-se a coisas transitórias não nos passa a lição que o espírito precisa da sua efetiva perenidade. Então, o transitório é preocupante, porque você fica vinculado àquilo. Você quer lembrar daquela situação e você não tem que ficar atrelado a ela. Você precisa avançar. Você é um espírito, como eu sou, e que tem uma jornada de ascensão rumo a Deus. Então, eu não posso ficar me recordando de coisas que permaneceram de natureza material. As coisas de natureza espiritual, e aqui a colocação é errada, porque coisas não são, mas as impressões de natureza espiritual, estas sim nos acompanham sempre. Então, a lembrança dos que nos foram caros. E hoje a gente consegue essa janela em relação a quem conviveu conosco. Nossos familiares, nossos amigos, muitos que já deixaram a existência, outros que nela estão, mas com os quais não podemos conviver como gostariam, deixam em nós impressões que nós buscamos recordar sempre, sempre no bom sentido. Mas a gente sabe que não é isso tudo que fica conosco. Tem muita coisa de mau sentido. E a lembrança de determinado episódio, de determinada pessoa, é, para nós, desequilibradora. Às vezes, a Dani e eu fazemos um exercício do desapego e do limpar memórias que não são agradáveis. E como a gente faz isso? Falando sobre elas. É como se a gente fizesse uma catarse, sabe? Vai, fala, 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 um expõe para o outro expõe para um, analisa a coisa, e aí tenta apagar. Por quê? Porque aquela não foi uma lembrança equilibradora. As lembranças equilibradoras é tranquilo, a gente fala, o outro relembra, e tem muito a ver da nossa presença ao lado um do outro, ou de pessoas que conosco convivem, conviveram, que deixaram essas boas marcas. Então a gente fala com alegria, lembra com saudade, lembra com o desejo de que se estivesse junto, mas aquilo equilibra. Outras vezes não. Então, esse é um exercício interessante, porque nós já nos surpreendemos várias vezes fazendo isso. E depois de meia hora, 40 minutos de conversa, quem está narrando fala, mas por que eu lembrei disso? Por que eu fui lembrar disso? Isso só me desequilibra. Desequilibrava. Porque agora a gente conseguiu passar aquilo de uma maneira limpa, com outro olhar, com uma outra forma, e o episódio não volta mais. E não volta mesmo. Se voltar, e eu devo dizer que volta na base da brincadeira. A gente se lembra de tais narrativas para dar risada. Puxa, como é que eu fui fazer? E aí vem a risada, o vínculo que amargava, que trazia aquela situação, passou. Então a gente se apega a pessoas, sim. Lógico, nós vamos construindo relacionamentos. A coisa mais gostosa é ter bons amigos, já que nós não temos parentes. Parentes é um laço temporário, um laço reencarnatório. Quantas reencarnações tivemos? O que nós conseguimos ter são bons amigos, que vamos convertendo, como Jesus nos ensinou, em irmãos.
E aí é amplo o nosso leque de bons amigos que queremos reencontrar na realidade espiritual quando de volta a ela estivermos. Podem ser que já lá estejam, pode ser que cheguem depois do que nós chegarmos, mas são amizades que nós procuraremos. São pessoas de que nós nos lembraremos sempre. Sempre que estivermos libertos, será possível buscar essas lembranças. Por quê? Porque nos fazem bem. O que a gente precisa, seguindo Jesus de novo, é esquecer aquele que nos trouxe comprometimentos, de maneira a deixar para trás aquela experiência, exceto pelo aprendizado que ela nos trouxe, sem mágoas, sem ressentimentos, sem vibrações, porque a gente sabe aonde isso deságua. Tá? O objeto retém isso. E olha o ensinamento do Aulus. O relógio está envolvido assim por essas correntes mentais dos irmãos que ainda se apegam a ele. Assim como um fio de cobre, e olha a imagem fácil da associação, que conduz a energia, guarda a sensibilidade da corrente elétrica. Se ele tivesse em nossos dias, ele certamente poderia se valer das informações que nós temos sobre as mídias magnéticas. O que a mídia magnética faz? Ela guarda as impressões que foram transpostas. Está ali, a gente pega, põe o CD e barbaridade. Ouve, se deleita com a composição. É uma mídia. É uma mídia. Está ali anotado? Não, a gente vê a mídia. Não apresenta nada, exceto aquela aparência, mas você insere no aparelho respectivo e vem ali, então, a imagem, vem o som. Então, é essa ligação, essa imagem que ele busca trazer. Naquele dia ele não tinha essa imagem para poder nos passar, mas se estivesse escrevendo hoje, eu não teria a menor dúvida. Olha aí um CD que você tem, ele usou o fio traz a corrente elétrica, né? A gente sabe que ele está ligado, por quê? Porque o choque nos avisa disso. Visivelmente, nós não distinguimos um fio energizado de um fio sem energização. Entretanto, colocada a mão, a gente percebe na hora, né? Então, ele tem a faculdade, diante daquele relógio, de nem precisar botar a mão. André Luiz e o Hilário têm que pôr a mão. E a pedido dele, coloquem, vejam, entrem na vibração. E eles entram. Entrando na vibração, eles captam e aí vão descrevendo na medida das suas percepções. O que ele recomenda, isso não é legal. As pessoas vinculadas a isso podem vir como casal para lembrar de bons momentos, entretanto, esses momentos ficaram. Isto é um objeto que vai estar, entre outros tantos, como está esse no museu, e que passou pela existência dos que o detiveram. Não é possível manter esse apego como se aquilo nos pertencesse sempre, né? Olha, quando você chega num objeto assim, você vem com trava contato com as recordações dos amigos que nós estimamos. O Hilário, então, pensa e diz algo que o assistente começa a trabalhar no que eu acho é o ensinamento mais aprofundado do capítulo, né? Eu disse que havia aquela frase no início, a despertar a nossa atenção, é o pensamento retido, é aquela questão que você não se libertou. E agora, então, o Hilário diz, puxa, se a gente quisesse conhecer essas pessoas que viveram em volta desse relógio, se nós quiséssemos encontrá-los, um objeto como esse é um mediador dos nossos desejos? Ele nem chega a entonar a pergunta, porque automaticamente o Aulus já vem para explicar perfeitamente. Usaríamos isto
para isso, né, alguma coisa em que a memória dele se concentra. E aí a frase célebre do capítulo que vai ser desdobrada. Tudo o que se nos irradia do pensamento serve para facilitar essa ligação. Mas é tudo o que se nos irradia do pensamento. O objeto é um apego. E o que está ligado a ele é o pensamento daqueles que ao objeto se apegaram. Aí, André Luiz, puxa, então é importantíssimo que a gente pudesse estudar a força mental. E Aulus diz, puxa, sorrindo, né? Puxa, agora que você pegou isso, o pensamento espalha nossas próprias emanações em toda a parte a que se projeta. Os que tiveram, e alguns de vocês que estão aqui conosco agora, tiveram essa oportunidade de estudar o livro Pensamento e Vida, vão se recordar das palavras iniciais de Emmanuel. Nós temos um controle fenomenal sobre aquilo que está à nossa volta. Não conseguimos controlar os pensamentos que nos são dirigidos. A gente consegue muita coisa por si próprio, entretanto, não consegue controlar aquilo que nos chega. Não dá para a gente controlar. Por quê? Porque também o nosso pensamento chega, também o nosso pensamento atinge a outros. E a recomendação que ele faz o tempo todo para quem vai reencarnar, a cartilha oral, transmitida, ligue-se em Deus, ligue-se em Deus, ligue-se em Deus. É o nosso destino. Ligue-se a Ele, as coisas boas virão de lá. Ah, pode ser que o companheiro me traga coisas boas? Como regra, espíritos pouco evoluídos que somos, nem sempre, mas nem sempre mesmo, as nossas vibrações, ainda que pareçam as melhores, de melhoria se revestem. Quando a gente elogia alguma coisa que alguém ostenta, nossa, como é bonito esse seu colar, diria alguém para uma mulher, invejando não tê-lo. Então, veja, ela elogia o que a outra ostenta, mas inveja não ter o acesso àquele objeto. Como a sua caneta é maravilhosa! Puxa, uma caneta tinteiro assim! Tá. E o que vem na vibração daquela pessoa? O desejo de ter a caneta que você carrega. Aquele pensamento te atingiu. Aquele pensamento te pegou. Se você está em guarda, voltando-se para o mais alto, o pensamento vem, mas não cola. Não cola. Você consegue que ele bata e volte. É uma espécie de teflon espiritual, para usar uma imagem que a gente guarda bem. Não gruda. Não gruda. É bem verdade que tem teflon aí de categoria que gruda, principalmente depois de um certo tempo de uso. O fato é que não gruda, você deixa avançar. Agora, leve em conta que você não teve, exceto pela sua precaução, como evitar isso. Então, insiste ele, deixamos vestígios espirituais onde arremessamos os raios de nossa mente. Nós já lemos isso. Nós já lemos isso, exatamente assim. Assim como o animal deixa no próprio rastro o odor que lhe é característico, tornando-se, por esse motivo, facilmente abordável pela sensibilidade olfativa do cão. E é uma verdade. O cachorrinho acompanha pelos odores aqueles que com ele convivem. E identificam a chegada dos odores que lhes são simpáticos. Tanto que a gente não abriu a porta e o latido já começa violentamente. O odor. A capacidade olfativa dos cachorros, ela permite isso. Às vezes a gente está no portão, do lado de fora, parando o carro,
para nem entrar. Eu vou apenas buscar alguma coisa e seguir. O alarde que é feito lá dentro, se soar a campainha, com certeza, aí todo mundo que está dentro da casa vai prestar atenção. Tem alguém chamando, mas ele identifica quem está chegando. E quem está do lado de dentro, pelo movimento do rabinho, pela alegria de que ele se dirige à porta, sabe, é alguém que ele quer bem. Mas quem está lá? Eu não sei. Não tocou a campainha. Mas ele identificou. Ele diz isso aqui para nós. E olha que interessante, porque ele continua. Ele partiu de uma situação puramente fisiológica, o olfato do animal, para ampliar o raciocínio. Quando libertados do corpo denso, aguçam-se nos os sentidos, aguçam-se nos os sentidos, e em razão disso, podemos atender sem dificuldade a esses fenômenos dentro da esfera evolutiva em que se nos limitam as possibilidades. Espera aí, diz o Hilário. Então, sou induzido a crer que não dispomos de recursos para alcançar pensamentos de quem avançou, quem já é superior a nós? Ele diz, perfeito, perfeito. Aqueles que atingiram uma elevação que não somos capazes de imaginar, remontaram a outros planos, transcendendo-nos o modo de expressão e de ser. A jornada do espírito é para frente. A jornada do espírito é para frente. Meu reino não é deste mundo. O meu reino não é daqui. E eu vim convidar vocês para o meu reino. Saiam daí. Libertem-se daí. O problema é que a gente não consegue, a gente age como o cachorrinho, que fica atrelado ao cheiro, à lembrança, ao episódio, e ali não sai. Quer dizer, vivemos um mundo do ponto de vista das experiências. É o relógio que a família visita para lembrar. Mas, caramba, avança! O relógio não tem mais relevância. Para quem não avançou, o relógio tem a relevância. Pode ser positivo. É o caso deles ali, trazem boas recordações, ninguém viu no relógio nada que pudesse trazer desequilíbrio. Entretanto, mantenha a vinculação. E aí que está o problema. É você que já não é mais ocupante de um corpo, continuar a ter comportamentos e apegos como se no corpo estivesse. Isso não é bom para nossos espíritos. Nós somos espíritos imortais, a gente precisa se conscientizar disso. O pensamento deles, insiste o Aulus, vibra em outra frequência. Então, quem avançou, naturalmente pode acompanhar-nos e auxiliar-nos, porque é da lei que o superior venha ao inferior quando queira. Contudo, por nossa vez, não nos é facultado segui-los. E, de novo, Jesus tem uma passagem muito interessante, porque a mãe de João e Tiago pede que os filhos estejam no reino, um à sua direita e outro à sua esquerda. Ela faz esse pedido, olha, desejo sincero de uma mãe, né? Já que você é alguém importante e que tem feito bem, permite que os meus 2 filhos estejam lá. Um no seu lado direito, outro do seu lado esquerdo. Já ocupou os 2 lugares próximos. Né? Podia ter pedido que estejam na sua vizinhança. Não, um do seu lado direito, outro do seu lado esquerdo. E ele diz, olha, quem vai estar aqui ou ali não é algo que me caiba decidir. Mais um ponto, né? Os muitos que Allan Kardec aponta, em que Jesus, o tempo todo, desmistifica, essa ideia equivocada da sua divindade. Se ele fosse Deus, tranquilo,
Não, isso cabe ao pai. Quem decide é o pai, né? E eu não sei se vocês vão conseguir avançar ao ponto de estar ocupando essas posições que você pede que eles ocupem. Eu não sei. Por quê? Porque todos detêm livre-arbítrio. Poderão chegar a conhecer a Deus? Pois esse é o propósito de todo espírito. Nós saímos da mais simples expressão do ponto de vista espiritual, que é atômica, para a condição de espíritos perfectíveis ao máximo. Porém, o tempo é de cada um. E não adianta que o espírito superior queira trazer alguém que está na retaguarda. O que está na retaguarda é que precisa avançar. Isso leva Aulos a pensar um pouquinho, e aí vem o ensinamento que completa. Simbolizemos para discernir. O que ocorre entre eles, os espíritos mais avançados, e nós, acontece entre nós e quem está na nossa retaguarda. Nós podemos, por exemplo, diz ele, cuidar dos interesses das tribos primitivas, ou que estão retardadas no processo evolutivo, no sentido que estão para trás, sem que elas consigam fazer o mesmo em nosso favor. Penetramos os costumes e conhecimentos da tábua, mas a tábua não entende nada do nosso edifício cultural. O pensamento. Meninos e meninas, olha que coisa chave. Era aqui que estava o tesouro do capítulo, né? O pensamento nos condiciona ao círculo em que devemos ou merecemos viver. E só ao preço de esforço próprio ou de segura evolução lograremos aperfeiçoá-lo, superando limitações para fazê-lo librar em esferas superiores. Essa é a lição do capítulo. Curioso, né? Vai até a um museu, a gente vai ver outras coisas, mas se nós encerrássemos agora a nossa conversa, estava aqui a chave do capítulo. E nesse ponto, o pensamento nos condiciona ao círculo. Quer dizer, queremos avançar, tem que expandir o pensamento. Se continuar com o pensamento retido, então quem está pensando no relógio, está pensando naquilo que deixou, está pensando no que usou, está pensando na roupa que vestiu, está pensando. Não tem o pensamento em condições de avançar. Por quê? Porque ele está condicionado. E condicionado, acomodado ali, ele não vai para frente. Daí a necessidade de expandir, da expansão. Espíritas, amai-vos. O primeiro ensinamento. Instruí-vos, o segundo. Isto é, abre a tua mente. Sai das coisas que são transitórias. E as pessoas eliminam-se mutuamente por causa de coisas transitórias. As pessoas se afastam umas das outras por causa de coisas transitórias. Aquilo que nós encontramos aqui e que vamos embora deixando aqui. Quer dizer, agora vamos ser honestos, né? Bem honestos conosco mesmo. Nós não deixaremos aqui. Não deixaremos, se o nosso pensamento estiver aqui. Então, você vai lá no museu onde tinha, vai atrás da roupa que você usou, da joia que um dia ornou o colo, sua orelha, o seu lóbulo, você vai atrás disso, o seu anel. Ah, o meu anel de formatura eu nunca esqueço. Pronto. Ai daquele pobre coitado que tiver recebido o anel. Carregará o anel e você a retaguarda, junto ali, zelando pelo anel. Né? Ah, esse livro foi, tomara tenha sido. E essa pessoa não tenha mais se vinculado aqui. Eu posso tocar o objeto e me lembrar daquela pessoa? É óbvio que sim. As recordações fazem parte. Agora eu trouxe para que ele não esteja ligado ali. Porque se ele tiver, que tristeza.
está na realidade espiritual, mas nela não está. Vocês perceberam que ele construiu, ao longo dos capítulos, um conjunto de informações para nos dizer o quanto é difícil deixar a realidade encarnatória e considerar-se um cidadão espiritual? Em lições ricas, multifacetadas, nos domínios da mediunidade. Ele foi nos colocando aquilo que nós, que participamos, às vezes, de grupos mediúnicos, temos uma dificuldade enorme para trabalhar. Mas ele já não está desencarnado? Por que ele está lembrando disso? Por que ele volta no episódio? Porque ele não é evoluído, como eu não sou evoluído. Ponto final, acabou aí. Acabou aí. É dizer, com muito cuidado, ele vai dizendo: evolua. Largue essas coisas. Abandone o transitório. Jesus, há 2000 anos, dizia aos 72, abre mão de um. Esquece. Se te levarem, deixa que levem. É da existência. E você não é da existência, você está nela. É uma maneira muito rica de informar por que nós, quando estamos num grupamento mediúnico, ouvimos o espírito falar de coisas que para nós seriam irrelevantes. Quer dizer, será que no lugar dele as coisas seriam irrelevantes? Será que amanhã nós também não estaremos na fila buscando um atendimento para falar de algo que deixamos aqui? Reclamar que alguém está usando a casa que ocupamos? Que alguém está ao lado de um objeto que nos pertenceu? Que alguém tem esta ou aquele bem que nos foi útil? Isso significa que a gente não avançou, que a gente continua retido, e não é bom, né? Como a lição está dada, o que faz o Aulus? Acaba a narrativa. Oh, chega, não vou mais além disso, né? Para nós, o nosso objetivo não é esse, mas eu tinha que dar a lição. Eu tinha que deixar vocês com essa informação. Aliás, eu acho que ele trabalhou o livro inteiro para mostrar isso. A pessoa está desencarnada, está reencarnada, mas não se desvinculou de apegos, de situações, de condições que ela poderia ter se libertado. Não foi capaz. Não foi capaz. Ela é a culpada? Não vejamos a coisa do ponto de vista da culpa. Ela só deixou de aproveitar a oportunidade para avançar. Os condicionamentos que nós temos aqui, certamente, facilitam isso. O André Luiz quer voltar ao tema para ver se consegue saber a história da matéria que serve à formação do relógio. E ele diz: bom, isso demanda um pouco mais de trabalho, mais tempo. Agora, é uma iniciativa viável. O Hilário, então, aduz: cada objeto pode ser um mediador para entrarmos em relação com as pessoas que se interessam por ele e um registro de fatos da natureza. Olha, caramba, você não vê o que o paleontologista faz? Ele não reconstrói uma fauna pré-histórica por um simples osso que foi encontrado a esmo? Quando se nos apura a sensibilidade de maneira mais intensiva em simples objetos relegados ao abandono, podemos surpreender expressivos traços das pessoas que os retiveram ou dos sucessos de que foram testemunhas através das vibrações que eles trazem consigo. E para fechar a conversa, as almas e as coisas, cada qual na posição em que se situam, algo conservam do tempo e do espaço, que são eternos na memória da vida. Tempo e espaço. Entender a questão do tempo para nós, é uma questão sempre complicada.
porque serve para mediação entre duas observações que fazemos, né? Ele fala de um ponto de vista espiritual que conduz à eternidade, porque são estas criações que o Criador estabeleceu. São marcos, referências, para que a gente possa, eventualmente, conseguir avançar. Então, nós vamos trabalhando a questão temporal e, ao mesmo tempo, nos localizando para, em dimensões, ir adquirindo o aprendizado de que precisamos. Logo em seguida, eles têm a atenção despertada para uma tela, né? Uma tela do século XVIII, e que não tinha nenhuma moldura fluídica, né? Era uma preciosidade isolada. E eles não conseguiram estabelecer contato com ninguém que tivesse acesso a ela. Aí o Aulus explica, né? Se você olha esse quadro, você vai ter um interessante registro. Oferece-nos informações acerca dos ingredientes que o constituem. Entretanto, ele não é nenhum mediador de relações espirituais. Ele foi simplesmente esquecido por quem o pintou e por aqueles que o possuíram. Era apenas um objeto. Eles avançam e, ao lado de uma extensa galeria, vão encontrar 2 cavalheiros e 3 damas olhando um espelho singular. Junto desse espelho, eles não percebiam isso, havia uma jovem desencarnada com uma profunda expressão de tristeza. Uma das senhoras teve palavras elogiosas para a beleza da moldura, e a moça, irritada, aproximou-se, encostando-lhe nos ombros. A mulher tremeu involuntariamente sobre a ação daquele calafrio e disse para os que estavam com ela: aqui é um estranho sopro de câmara funerária. É melhor que a gente saia daqui. O grupo deu risada, né? Imagina, câmara funerária, nós estamos olhando um espelho. Agora, a entidade que não assinalava a presença do trio que nos conduziu por esse estudo até aqui, pareceu contente, porque voltou a ficar sozinha com o seu objeto. E o contemplava, extremamente fascinada. Aurus acariciou-a de leve, tocou o objeto com atenção e comentou: anotaram o fenômeno? Do pequeno conjunto de visitantes, a irmã que registrou a aproximação da jovem, ela tem sensibilidade mediúnica. Se educasse as suas forças e sondasse o espelho, entraria em relação imediata com a moça, que ainda se apega a ele desvairadamente. Receber-lhe-ia as confidências, conhecer-lhe-ia o drama íntimo, porque imediatamente lhe assimilaria a onda mental, senhoreando-se das imagens. Hilário, né, com a curiosidade que todo mundo sabe, marca a sua presença no relato, pergunta para ele o que fazia ali, naquele tumulto de recordações, a moça. Por que ela se interessava por tanta ânsia por um espelho sem maior significado? O assistente respondeu de cara: toquei o objeto para informar-me. Este espelho, originalíssimo, foi confiado à jovem por um rapaz que lhe prometeu o casamento. Vejo-lhe a figura romântica nas reminiscências dela. Ele era filho de revolucionários franceses asilados no Brasil ao tempo da França Revolucionária de 1791. Menino ainda, aportou ao rio e aí cresceu e se fez homem. Encontrou-a e conquistou-lhe o coração. Quando arquitetavam projetos de casamento,
Depois da mais íntima ligação afetiva, a família estrangeira, animada com os sucessos de Napoleão na França, deliberou o retorno à pátria. O moço pareceu desolado, mas não desacatou a ordem do pai. Despediu-se da noiva e lhe implorou guardasse a peça como lembrança até que pudesse voltar e serem felizes para sempre. Contudo, distraído na França pelos encantos de uma outra mulher, não mais regressou. Depressa, ele esqueceu daquilo. Os compromissos que ele tinha assumido eram compromissos ali, daquela hora, mas não eram algo perene. Ela, no entanto, se fixou naquilo e continua a esperá-lo. O espelho é o penhor de sua felicidade. Imagino a longa viagem que terá feito no tempo, vigiando-o como sendo propriedade sua, até que a lembrança viesse, por fim, repousar no museu. Olha que história fenomenal. Fenomenal. Ela está ali guardando o objeto que ele disse: eu venho para te buscar, guarde-o consigo, nós vamos nos mirar juntos. E ele foi embora. Não se lembrou mais daquilo. Ela não se desvinculou daquilo. Não se desvinculou. Aí, o André Luiz, isso tem a ver com a história de joias enfeitiçadas? Claro, mas a influência não procede das joias, das forças que as acompanham. Então, se alguém, disse o Hilário, pudesse adquirir a peça e levá-la consigo, bom, se levar o espelho para casa, a moça vai junto. Mas isso seria justo? O Aulus de novo sorri e diz: Hilário, a vida nunca se engana. É provável que alguém apareça por aqui e se extasie à frente do objeto, disputando-lhe a posse. Quem? Ah, vamos lá. O moço que empenhou a palavra, provocando a fixação mental dessa pobre criatura. Ou a mulher que o afastou dos compromissos que ele tinha assumido. Reencarnados hoje ou amanhã, possivelmente um dia virão até aqui, tomando-a por filha ou companheira, no resgate de um débito que eles acabaram por contrair. Mas espera, nós podemos acatar, mas não podemos aceitar a hipótese da jovem desencarnada ser atraída para algum círculo de cura, saindo dessa vibração em que ela hoje aparece como vítima? Claro, isso também é possível. Entretanto, presta atenção, a lei não se equivoca. Eles vão precisar se reencontrar. Todos os problemas criados por nós vão ser resolvidos por nós mesmos. Então, olha como o nosso pensamento adquire importância, porque ele motiva as nossas ações, e as nossas ações nos vinculam. É esta a razão pela qual nós somos conduzidos de volta à oportunidade. Olha, é da lei, é da harmonia. Ela ainda hoje, e é alguma coisa ligado ao século XVIII. XVIII. Nós estamos no momento em que o livro foi escrito, possivelmente no século XX. André Luiz não nos dá esse parâmetro do tempo de uma maneira muito clara, né? Ele descreve situações, fala dessa ou daquela, de maneira que a gente não busque identificá-lo, né? Ele vai narrando aquilo, ele foi um aprendizado importantíssimo para ele. E ele, então, narra justamente esse aprendizado para dizer quanto nós temos que avançar. E o caso é desse jeito, né? Como eles não tinham mais como permanecer ali, eles vão em frente para deixar o ambiente e param de frente ao gabinete onde
estava a direção do museu. 2 cadeiras vagas ao lado de uma pequena mesa de trabalho. O Hilário faz a pergunta que é para conduzir o capítulo ao final, né? Esses móveis sob a nossa vista são utilizados por auxiliares da administração do museu. Se nos sentarmos neles, poderemos entrar em relação com as pessoas que habitualmente o ocupam? Se vocês quiserem tal tipo de experiência, é por aí mesmo. E em nos referindo aos encarnados, qualquer pessoa que, servindo de objetos pertencentes a outros, tais como vestuário, leito, adorno, pode sentir reflexos daqueles que os usaram? Eu tinha dado spoiler, né? Porque a resposta é clara: perfeitamente. Agora, para que a gente registre, precisa estar com a faixa psíquica aguçada. As marcas de nossa individualidade vibram onde vivemos, e por elas provocamos o bem ou o mal naqueles que entram em contato conosco. E tudo que a gente viu, então, é mediunidade? Claro. Apesar de os fatos dessa ordem serem arrolados por experimentadores do mundo científico sob denominações diversas. E aí, todos vocês que pelo menos tiveram a chance de estudar Ernesto Bozano, sabem que a gente se depara com criptestesia pragmática, metagnomínia tátil, telestesia. Quem estudou Ernesto Bozano se lembra dessas palavras e da necessidade de socorrer do dicionário. O que ele quis dizer? Onde é que estava isso? Qual é a importância disso? Olha, em tudo vemos integração, afinidade, sintonia. E para que ninguém duvide, através do pensamento, comungamos uns com os outros em plena vida universal. Era a mesma lição do capítulo. Levou-nos até ali, passando aquela imagem de uma visita que não tinha nada de casual. O objetivo era mesmo falar mais uma vez da importância do pensamento, que é a sintonia. Pensar é sintonizar-se, para nos recomendar o desapego. Guardar lembranças sobre pessoas, sobre episódios que nos fazem crescer ou que nos trouxeram um grande aprendizado, bem, isso tudo é ótimo, porque somos espíritos. Daí porque essas lembranças não podem nos manter a essas pessoas, e nem elas conosco, no nível da animosidade. Se não for possível que outros não tenham simpatia para conosco, o importante é que nós não tenhamos a animosidade com ninguém. Para quê? Para não vincular, para não colar. Agora, em relação ao transitório, meus amigos, o importante é a gente não ter apego nenhum. Usamos, preservamos, é nosso dever. Nós encontramos as coisas aqui, nos valemos de objetos, de bens, isso a gente tem o dever de preservar, de conservar. Né? Não há sentido você não conservar a residência que habita, até o corpo de que nos valemos, embora as células dele sejam renováveis permanentemente, renovadas permanentemente, sejam renováveis, nosso dever de zelo para com ele é total. Então, diante da moléstia, o tratamento. Diante do problema, a tentativa de correção. Diante da dificuldade, a nossa busca da melhoria. Isso é dever. Nós temos um dever de gratidão pela oportunidade de termos um corpo, de ocuparmos as células desse corpo para mais uma experiência. Mas é transitório. Então,
o indivíduo que ocupava o corpo, ele permanece, o corpo não. O corpo não. Então, a pessoa se depara com corpos que já tiveram a ligação com o espírito. É por isso que hoje representam a ausência de vida. Eu não sei se vou poder trocar impressões com vocês, não sei como é que a gente vai poder, mas o fato é que eu convidaria vocês a refletirem sobre a questão, e isso é para pensar bastante, tá? Da mumificação. Porque em épocas pretéritas, corpos eram submetidos a esse tratamento de maneira que a vida, além daqui, fosse desenvolvida a partir deles. As múmias encontradas nas pirâmides e em outras construções similares revelam isso. E aí a gente vê o apego demasiado ao corpo e à posição ocupada, porque quem merecia esse tratamento era o faraó, os mais elevados. Assim, recebiam esse tipo de tratamento e, posteriormente, também pessoas assim. E contra isso, em relação a isso, cria aquele vínculo. Como é que será que fica o espírito diante desta situação? É assunto para pensar. Porque o objeto, como relógio, como espelho, como quadro, tá, tudo bem, tá além, mas a pessoa se fixa. E quando ela se manta ao corpo dessa maneira, que tipo de desequilíbrio ela experimenta? Acho que vale a pena pensar, tá bom? Fica aí para você refletir. Se a gente tiver uma oportunidade de um dia abordar, prometo que resgato esse assunto para poder, pelo menos, trocar ideia, tá? Obrigado pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro.